James Penton, o qual é pertencente a uma quarta geração de testemunhas de Jeová, para vocês terem ideia, os avós dele conheceram Charles Taze Russell. Ele escreveu vários livros sobre a organização. Mas Apocalipse adiado traz uma série de informações importantes com todas as referências sobre os anos de Russell e Rutherford. E neste livro, James Penton nos explica que Karl Prosser, em 1927, conduziu Rutherford bêbado até a tribuna para discursar lá naquele congresso que nós vimos no vídeo passado, em Toronto, Canadá. Em San Diego, também James Penton relata, lá na Califórnia, que em 1930, até a morte do juiz Rutherford, ele passava os invernos em Betsarim. Isso muita gente sabe, né? Mas uma senhora idosa falou sobre como ela vendia grandes quantidades de bebida quando Rutherford vinha comprar remédios na farmácia do marido dela. Agora a gente entende por que Rutherford, ao comprar remédios na farmácia, ele adquiria bebidas do marido dessa senhora, por causa da lei seca. Então havia muitos comércios disfarçados de farmácias, supermercados, cabeleireiros, para vender as bebidas proibidas. Mas, além de Karl Prosser e dessa senhora, será que houve outras testemunhas a respeito do consumo elevado de álcool de Rutherford? Na verdade, duas pessoas se destacam. A primeira delas, Olin Moyle. Este homem, ele era um advogado e ele e a esposa foram convidados para servir no Bethel de Brooklyn a partir de 1935. A função de Moyle seria defender a Sociedade Torre de Vigia diante dos muitos processos que ocorriam envolvendo a liberdade de adoração. Só que Moyle descobriu que Bethel não era nenhum paraíso espiritual, como as pessoas de fora acreditavam. Então, após passar alguns anos lá, ele decidiu sair e mandou uma carta aberta, não apenas a Rutherford, mas a vários irmãos, explicando os motivos de ele deixar Bethel. Justamente 20 anos após a própria Sociedade Torre de Vigia dizer que eles estavam purificados e que o Rutherford era o representante da teocracia na Terra. Rutherford respondeu à carta de Olin Moyle na Torre de Vigia de Sião, de 15 de outubro de 1939, nas páginas 316 e 317. Moyle havia respondido à sua carta com um processo judicial por difamação e recebeu, após a morte de Rutherford, $15.000, mais as despesas com o tribunal. E a Sociedade Torre de Vigia ainda teve que publicar na Sentinela uma retratação perante Moyle. Eu vou citar aqui apenas a parte da carta de Moyle com referência às bebidas que Rutherford consumia. Moyle era alguém abstêmio, assim como Charles Taze Russell, mas não era por isso que ele se incomodava com a bebida, mas sim pelo alto consumo e palavrões e tantas outras coisas que ocorriam no ambiente de Bethel, dirigido por Rutherford nos anos 30. A carta é muito reveladora e fala sobre diversas coisas, mas eu vou me ater nesse vídeo apenas à parte sobre a bebida. Depois, quando chegar um vídeo sobre 1939, eu falo detalhadamente sobre esta carta. Olin Moyle descreveu na sua carta subtópicos, e sobre cada subtópico ele falou o que lhe incomodava e o fez sair de Bethel. Então, sobre o subtópico licor, ele escreve o seguinte: para Rutherford, sob a sua tutela tem crescido uma glorificação do álcool e uma condenação da abstinência total que é imprópria. Não é da minha conta se um servo de Jeová bebe licor alcoólico, exceto em dar uma ajuda a um irmão que estiver tropeçando por causa disso. Se sou um abstêmio total ou não, ninguém tem nada a ver com isso. Mas em Bethel não é assim. Parece haver uma política definida de introduzir os novos que chegam a Bethel no uso de licor.
e é mostrado ressentimento contra aqueles que não se juntam a eles. É dito que uma pessoa não pode ser um verdadeiro betelita sem beber cerveja. Pouco depois de termos chegado, foi dito de forma arrogante: não podemos fazer muito de Moyle, mas faremos do Peter um homem. Um irmão de Nova York insinuou que eu estava fora de harmonia com a verdade e com a sociedade, porque não bebo licor. Uma irmã de Nova York declarou que nunca tinha usado nem servido licor até alguns dos rapazes de Betel terem insistido com ela para o fazer. Um irmão que costumava beber licor em excesso tornou-se um abstêmio total depois de entrar na verdade. Ele sabia que uma única bebida de licor era o suficiente para levá-lo de volta aos seus hábitos de bebidas anteriores, mas apesar disso, os irmãos de Betel insistiram que ele bebesse licor e insinuaram que ele não estava em harmonia com a organização se recusasse a bebida. Os abstêmios totais são encarados com escárnio, como pessoas fracas. Você rotulou publicamente os abstêmios totais como pessoas afetadas e, por isso, tem de assumir a sua parte de responsabilidade pela atitude semelhante a Baco, exibida pelos membros da família. Imaginem, os abstêmios, especialmente por causa de terem algum vício em bebida, e por isso se tornaram abstêmios, quando foram trabalhar em Betel, eram acusados de não serem homens suficientes porque não bebiam licor ou cerveja. De fato, o álcool era glorificado dentro da sociedade Torre de Vigia dos Estados Unidos. E Olan Moyle denunciou isso. Chegou até comparar Betel e Rutherford com Baco e os grandes bacanais que existiam em Roma. Mas tem muitos outros detalhes que Olan Moyle vai falar na sua carta. Vamos ver isso mais adiante. Então já percebemos que é uma segunda testemunha, além do próprio Karl Prosser, que afirmou para James Penton que em 1927 teve que levar o juiz bêbado até a tribuna para discursar. E isso foi em 1927. A carta de Olan Moyle foi em 1939. Mas como era um caso muito conhecido, assim como um outro caso que nós vamos entrar em detalhes, que é de Walter Salter, que foi o superintendente da filial canadense, associado e amigo íntimo de Rutherford, ele foi alguém que denunciou também os abusos de Rutherford, não apenas da bebida, mas os seus luxos e o seu poder sobre os irmãos. Talvez você se pergunte, o que será que a biblioteca online da Torre de Vigia hoje fala a respeito de Olan Moyle e de Walter Salter? Na verdade, sobre Moyle você não acha nada, absolutamente nada. Ela silencia com respeito a esse nome. Com respeito a Walter Salter, só se encontram duas referências. A primeira delas, que ele foi ancião desde 1918 e foi designado como primeiro administrador da filial no Canadá. E no livro Proclamadores, na página 629, diz que ele fora demitido por ter usado o papel timbrado da Sociedade Torre de Vigia para divulgar às congregações do Canadá uma divergência doutrinal entre ele e Rutherford. E a sociedade se cala com respeito a esses dois casos. A questão é que o caso de Walter Salter, de 1937, e de Olan Moyle, em 1939, ganharam grandes proporções, porque foram cartas abertas, todo mundo poderia ler, e era denunciando os hábitos de Rutherford, em especial os seus frequentes casos de bebida. Já vimos que a Sociedade Torre de Vigia não toca nesse assunto. Porém, quando vamos recorrer aos livros históricos da Torre de Vigia, tampouco encontramos mais detalhes sobre isso.